Mas depois de toda essa introdução, como jogar D&D? Você quer saber como joga D&D? Então, é um jogo que você, né, vai descobrindo de acordo com alguns passos. Vamos pro primeiro passo. Vamos tentar ensinar para vocês de uma forma muito prática. Vamos lá? O mestre descreve o ambiente. Então vamos lá. Então a primeira coisa tem que descrever. É o mestre que diz aí para os jogadores onde os aventureiros vão estar. Nos arredores do lugar. Exatamente. Como é o local, tá? Pense nisso. Aí então é apresentado isso como um escopo básico, né? Uma história básica, um esqueleto. Né? Por exemplo, quantas portas existem naquele lugar, janela, quantos cômodos existem, né? O que está sobre a mesa, por exemplo, né? Quem está na taverna? Na taverna, por exemplo, né? Pode ser tudo isso. Então, o mestre vai dando, né, a ambientação. Mas como dizem, uma boa história de RPG começa numa taverna. Exatamente. Então pense na ambientação. Próximo passo. Ambientalizou. O que tem que fazer? Né? Vamos lá. Os jogadores descrevem o que eles querem fazer. Aí é legal, tá? Algumas vezes o jogador, o que acontece? Ele fala por todo o grupo, né? Nós vamos fazer tal coisa, né? E é legal que você entre no personagem, tá? Você não fale como ou produção ou como Xbox. O Delmo vai fazer, não. Eu não ia seguir seu plano. Não vamos segui-lo, né? Exato. Você tem que representar, mudar o tom de voz. Isso ajuda bastante. Mudar sua personalidade. Nós vamos seguir pela porta leste. Quem disse que preciso seguir a você? Então tem que ter essa forma diferente para ficar legal, né? Por exemplo, vamos abrir aquele baú. Né? Quem disse que não era um mímico ou um monstro? Procurando um tesouro, né? Por exemplo, né? Alguma coisa esotérica, um símbolo esotérico, né? Sim. Pensa assim, por exemplo, que tem uma porta especial que eles vão tentar abrir. Também alguns aventureiros podem puxar uma alavanca e dar dano na aliada aqui, ó. Pode dar ruim. Pode dar ruim. Vamos fazer um novo tipo, pode dar muito ruim. Exatamente. O próximo passo. Muito bem. Então, estamos tentando mostrar para vocês como é que funciona. Um básico. Os jogadores não têm que agir em turno sempre, né? Exatamente. Normalmente o turno é mais usado na hora da batalha. Sim. Né? Porque senão imaginou todo mundo falando e tal. Então aí o mestre dá uma controladinha para que cada um tenha o seu turno de ataque. Tem muito de brilhar. Exatamente. E dependendo do personagem, você pode ter 2 turnos de ataque. Sim. Né? Então tem todas umas pode ser 2 ações em um turno. Exatamente. Mas é o mestre, né? Ele vai escutando cada jogador e decide, né, como que vai ser a ação. Né? Quem vai fazer primeiro, ou se vão todos juntos. Se um vai abrir a porta, mas eles colocam a porta trancada. Às vezes é uma ação simples ou uma ação complexa, né? Então depende do momento. Localizar armadilhas e desarmá-las para passar por esse corredor. Pode conseguir ou não, né? Pode ativar as armadilhas. Exatamente. Então o mestre vai tentando ajudar, né, os aventureiros a cumprirem, né, aquela fase. Exato. Né? E claro, pode dar bom ou pode dar ruim. Geralmente dá ruim. Rola ou dá. Eu dá decide. D20. Próximo passo. E aí o que acontece, né? O mestre decide o que acontece. Essa é a grande sacada. O mestre ele já trouxe uma ideia da história. Então ele pode decidir qual caminho que o grupo pode tomar. No caso, a dificuldade do D20 depende do que o mestre escolher. Se aquela ação for muito difícil, você tem que tirar, por exemplo, 16 ou mais. Exatamente. Que é quase impossível. Então, né? Se aquela ação ele já marcou lá que eles necessitam tirar 10, por exemplo, e você rola o dado e tira 8, você não vai conseguir. Opa, meu amigo! Agora, se você tira um número alto, você consegue com facilidade. São 20 e você destrói a ação do mestre. Muito bem. E aí? Agora o mestre resulta as ações. Ele vai então narrar as ações, né? Pode o ser resultado. boas. Exatamente. Ou não. Então o que acontece? É a decisão, né? É o que retorna o fluxo do jogo, né? Para poder voltar lá no passo 1, né? Para a próxima ação. Sim. Então ele decide aquilo que acontece. Ok? As consequências das ações, né? Exatamente. E aí nós conseguimos ir evoluindo durante o jogo, tá? E esse padrão se mantém, né? E aí, claro, vai, né? Padrão em padrão, né? Em jogada a jogada, o jogo vai evoluindo, né? E aí vai mantendo, né, esses aventureiros, né? E claro que cautelosamente eles vão explorando, por exemplo, uma ruína. Tipo, né? No início das sessões eles podem enfrentar simples goblins. Daí nas últimas sessões enfrentar dragões. Exatamente. Ou eles podem estar conversando, por exemplo, com um príncipe corrupto, por exemplo. Né? E o que vai acontecer ali com aquela história? Vamos ajudar o príncipe, vamos denunciar. Né?
Então ele pode estar, por exemplo, com um dragão, né? O que acontece naquele momento? Então vão acontecendo aí os turnos de jogada. Sim. Né? Vamos lá. Mas só que tem certas situações diferentes, né? Sim. Então, o que acontece aí? Os combates, pode-se dizer, né? Exatamente. Os combates elas são mais bem estruturados dos jogadores e o mestre também, né? Exatamente. Então aí o que acontece, né? Eles usam turnos durante o combate para ficar mais organizado um pouquinho. Apesar que de vez em quando não fica, mas assim. É mais para fluir, para ficar mais Sim. flexível, né? Nem sempre é em turno, né? Você pode ir adaptando conforme, né, a consequência da aventura. Agora com a flexibilidade tá da tua acontecendo. mesa. Se precisa todo mundo fazer um golpe em conjunto, por exemplo. Junta todos os poderes lá. Exatamente, para destruir, né, o inimigo, você vai fazer um turno em conjunto. Um turnão. Agora, se um vai atacar primeiro, o outro vai ser furtivo, O outro né, vai se distrair. esconder, aí precisa ser mais organizado. Sim, é. Ok? Vamos lá. Continuando, né? Muito bem. Então agora, o que nós trouxemos aqui? Imaginações do personagem e do mestre. Com frequência, gente, a ação em uma aventura aí, né, no ambiente que está acontecendo, você usa a imaginação, mas contando com as descrições verbais do mestre. Sim. Tá? Então, você tem que imaginar a cena. Tá? Então, o mestre vai dando alguns pitacos, né? Ele vai colocando alguns objetos, o local, ele vai descrevendo. Pra quando você fechar teu olho, você vê aquele você local sentir, e pensar. né? Imagine O que eu lá faço? que você encontra, por exemplo, um corpo, né, em decomposição, por exemplo. Você consegue sentir o cheiro, né, daquele corpo em decomposição. Tem barulho, por exemplo, Tá de numa água caverna, no se sente o ambiente. cheiro de bebida. Exatamente, né? Você pode estar, por exemplo, em um local frio, você sente aquele ambiente, A umidade música, do ar, a assim. umidade do ar, por exemplo, né? Ou se você foi atingido, né? Como foi esse golpe? Senta dor, Né? você. Se você ficou debilitado de um braço, né? O que aconteceu? Então tem que imaginar a cena, ok? Exato. Só que aí, para fluir em alguns momentos, o mestre pode usar o quê? Mapas, ele pode criar mapas. Exatamente, ele pode Usar fazer. marcadores de miniaturas, por exemplo, que a gente usa aqui algumas. Vamos mostrar uma miniatura. mostrar uma pra vocês, miniatura aí pra tá? vocês, ó. Então esse é um exemplo de uma Aí, miniatura focar. para ilustrar, Ó, tá? um arqueiro. Então ele vai mostrar mais ou menos como que estão posicionados, né, os personagens, Sim. por exemplo, ele pode colocar para que a gente entenda mais ou menos A gente história. ainda não usa mapas, porém, estamos planejando a próxima sessão usar, hein? Exatamente. Então, pessoal, com tudo isso, a história vai fluindo. Sim. Aí, para dados. que a história aconteça, você vai usar o quê? Os dados. Os dados. O que, né? esse é o básico para jogar Então RPG. nós temos aí os dados poliédricos, né, que vocês já viram aí nesse vídeo, com diferentes números de lados. Sim, tem o né? D4. Então tem vários, né? Sim, D4, D6, D10, D12, D8, D20, né? D100, D100, D60, tem... D3, tem Eu ouvi vários. dizer que tem D3 mesmo. E o D2 que é uma moeda, né, basicamente. Então, esses dados que você vai jogando em determinados momentos, tá? Tem multiplicadores que a gente vai ter Ó, que por exemplo ensinar aqui, pra ó, esse é um dado de D6, vocês. Exato. entendeu? Tá? Então esse dado aí D6, né, de 6 faces, vamos dizer assim, né, Uhum. é um dado cúbico, que é mais comum, que a gente já conhece, né, quando a gente joga dados, né, que ele também faz parte do RPG, Sim, mas tem tá. muitos outros Também temos esse dado aqui, o percentual ou o D100. O D100, ele funciona aí um pouco diferente, né? Então é para que você possa fazer um percentual, né? Qual o percentual de acerto daquele ataque, Sim. por exemplo, alguma coisa Um assim. D100 pode ser esse daqui ou pode ser dois dados combinados, né? Exatamente. O D10 e o D10 porcentagem. Exatamente, você tira lá com um dado um número 7, com outro número 1, 71. 71, Né? exatamente. Exatamente, você pode compor com dois dados para fazer, caso você não tenha o D100. Sim. Ok? Próximo. Só que tem um detalhe, quando você precisar jogar os dados, né, as regras aí dizem quantos dados, né, em um determinado momento, qual determinado tipo de dados são utilizados. Tá? Por exemplo, Isso está tudo no livro, no manual, Ó, você tem que por ler. exemplo, vou pegar meu arco, eu tenho já 2 D6 mais meu bônus. Exatamente, você vai encontrar lá, por exemplo, D3, 8 mais 5. Então. Né? Então isso o que é? Né? Ele vai jogar um dado, né, de 3, 3 dados de 3 8. dados de 8, né, faces, vai adicionar, né, O bônus de 5. o bônus de 5 no total. Pra daí ver o resultado. Aí que ele vai ter o resultado de quanto ele tirou. O D20, né, que nós vamos mostrar aqui, O D20, né, ah, o é D20. onde você tem ou o dano crítico Ou o erro crítico. ou o erro crítico. Né?
dano crítico ou erro crítico. Então, por exemplo, uma espada, né, de um aventureiro, ela vai machucar o dragão, por exemplo. Ou ela vai te machucar. Ou vai bater nas escamas do dragão e vai, né, Sim, retornar, bota no teu ombro. porque elas são duras como ferro, então depende do número do dado que você tira. Então, Tá? depende da tua sorte. O ogro que está lá acredita no blefe do ultrajante ou não, por exemplo? Né? Pode acontecer. Persuasão, né? Você consegue atravessar nado a fúria daquele rio? Né? Ou você Pode segue a ser que sim, correnteza. pode ser que não. Consegue evitar uma explosão de uma bola de fogo, por exemplo? É, mago, né? Então é assim que funciona. O dado vai mostrar se é um dano crítico ou um acerto Um crítico. acerto crítico. Tá? Continuando aqui, ó. D20 determina o sucesso ou a falha. Esse aí é o resultado que pode ser incerto, né? Então, um dado de 20 lados pode determinar, né, do número 1 ao número 20. Ele é a barreira entre o acerto e a falha. Exatamente. E qual é o nível desse acerto? Sim. Ok? Cada Agora, personagem, o que acontece? Tá? Tem 6 atributos. Ação, a força, a destreza, inteligência, a constituição, a sabedoria e o carisma. Muito bem. Tudo isso, tá? Cada uma delas são, como que a gente pode dizer aí? Únicas. São únicas, né? E isso tudo vai determinar como é o seu personagem, tá? Então qual que é a sua destreza, qual que é a sua força, e tudo isso vai estar na montagem da ficha que nós vamos mostrar mais à frente. Sim. Vamos lá, próximo. Então esses atributos, né, também conhecidos como modificadores, né, o que são isso daí? É a base, né, de toda a jogada, né, do D20. Vamos dizer, se eu tenho 19 de força, meu bônus é mais 4. Então, se um jogador, por exemplo, faz um personagem ou um monstro, ele pode dizer, né, qual é a força, né, e qual é o modificador disso. Né? Vamos dar um exemplo aqui, né, a força, o básico é 19 e o modificador é mais 4. Sim, a sabedoria é 14 e dá o bônus de mais 2. Exatamente. Então você vai pegando esses números e vai aplicando. Dependendo do quanto você tem, pode ser bônus negativo também. Também tem isso. Você tem 8, você vai ficar com menos 1. Exatamente. Muito bem. Então vamos lá, vamos dar uma sequência agora de como funciona. Agora, joga o dado e adiciona os modificadores para criar a ficha. Exatamente. Aqui é a parte que Então, olha. tipicamente aí, né, o modificador, ele é um derivado de um dos 6 atributos, né? E algumas vezes o que acontece? Você soma o bônus com a sua proficiência. A proficiência, né? Quando você manja daquilo. Para refletir aí a perícia, então, né, do personagem. Né? Se ele tem mais ou menos perícia, certo? Exatamente. Aí aplica esse bônus. Ou né? penalidade. Ou penalidade, dependendo do que for, né? Sim. A ação. E aí isso é uma característica da classe, né? Sim. Ou uma magia. Uma situação particular. Exatamente. Então aí você vai ter então essa penalidade. Pode né, ou te ajudar no teste ou não te ajudar no teste. Exatamente. A gente colocou uma ficha aqui do feiticeiro, né? Pra Aqui, mostrar ó, o nível dele é o proficiência 2, entendeu? O nível 1 ele tem espaço para magia, coisa que aumenta no nível assim. Exatamente, e vai aumentando conforme vai passando, né? Obviamente. Tá? E aí o que acontece? Né? Você compara o total ao número alvo, né? Se o total for igual ou maior, né? Exceder aí o número alvo, o teste, né, de atributo aí mostra a jogada, né? Como que ela vai sair o ataque, né? Se é um teste de resistência, por exemplo, se é sucesso ou não é sucesso. Sim, exatamente. Caso contrário, né, é uma falha. Uma falha. Né? Oh crap. Exatamente. Então pode acontecer o sucesso ou a falha. Vamos em frente. Continuando. Continuando aí um pouco. Né? A classe de dificuldade e a classe de armaduras. Então, existe também, né, o que a gente chama da classe de dificuldade, que é o CD, né? Que é um número alvo da jogada de ataque, né? E o CA. E a armadura, que é o CA. Essa é a simples regra aí, né? Que governa. Geralmente, se você tirar um número menor que o CA, você erra o golpe. Se maior que o CA, você acerta o golpe. Exatamente. Ok? Ok. E aí, as aventuras, a gente já falou, né? Que é os personagens, então, embarcados aí nessa aventura, né? Como que funciona. Você pode fazer uma aventura, por exemplo, medieval. Você pode, por exemplo, criar os teus personagens dentro de um contexto diferente. Imagina aqui, por exemplo, você dá com a blusa dos Avengers, né? Dos Avengers. Dos Vingadores. Você pode criar personagens baseados nisso na era medieval. Olha só que ideia diferente. Então, aí vai dar... Você cria um arqueiro que se chama Gavião Arqueiro, né?
Então essa aventura é o coração do jogo, né? Então você pode ter uma história, ela tem que ter um início, meio e um fim, Ou não que ter fim. pode ser conectado. O fim pode ser um novo começo. Que pode ser um novo começo, exatamente. Beleza, gente? Próximo. Então os personagens, né, eles podem ser, né, aliados, podem ser inimigos, podem ser contratados, por exemplo, pode ser um personagem extra, né, que a gente já comentou, né? Depende da situação, né? A qual maneira o jogo está acontecendo. Qual o mestre encaixa com esses personagens. Só que algumas vezes o que acontece, né? Tem algumas criaturas, né? Qual desses aventureiros é o melhor para atacar, né, aquele momento? Por exemplo, vamos pegar numa linha da água de novo aqui. Eu, que era um arqueiro, eu não tinha como dar dano naquilo, porque meu céu já tá versado. E aí, é melhor matar ou capturar, né, aquele inimigo, né? Sim. Em um determinado momento, é melhor dialogar ou ficar quieto, né? Ou atacar, dependendo. É bom resolver o enigma ou continuar caminhando, né? Vamos vencer o obstáculo ou vamos desviar dele? Vamos explorar o mundo, vamos ficar aqui. Exatamente. Vamos dormir aqui e não vamos mais continuar nesse caminho. Tudo vai da criatividade Tudo vai das de decisões cada que um. vocês tomarem e da criatividade. Exatamente. Aí o que nós temos aqui? As aventuras variam o tamanho da sua complexidade. Bom, aí vai da criatividade, né? Se você quer uma história mais longa ou se você quer uma história mais curta. Exato. Né? Então vai depender de como você vai conduzir, né, aquela partida. Tem gente que gosta de partidas longas. Nós, por exemplo, fazemos partidas de 3, 4 horas E tranquilamente. tem gente que fica mais até. Tem gente que amanhece jogando. Amanhece jogando. O nosso padrão aqui é 3, 4 horas de partida, né? E, aí Pode ser nem menos, vê, pode e ser olha que a mais. gente nem vê o tempo passar. Então olha pra já tá de noite, fala como assim? Muito bem. Tá? Aí o que nós trazemos aqui agora, né? Mas isso não é o fim da história. Como a gente falou, pode ser uma campanha. Imagine uma série de TV, gente. É fácil você pensar isso, né? Tem várias partes, né? A série tem o final daquela temporada, mas Exatamente. pode vir com mais uma. Você pode continuar isso, né? Então, tudo depende dos aventureiros, né? Se eles querem continuar naquela narrativa ou se querem até mudar o ambiente. Começar numa nova, né? Exatamente. Tá? Vamos falar um pouquinho dos pilares das aventuras agora, né? Os aventureiros podem até fazer qualquer coisa se os jogadores imaginarem, né? Ainda mais fácil escrever ações nesses três pilares. Então, quais são as 3 grandes categorias? Exploração, interpretação e combate. Vamos falar delas um Só um pouquinho. pouquinho da exploração. Vamos começar com a exploração, né? Vamos lá. Então, o que é a exploração? É o movimento. O Né? movimento do personagem para aquela terra. Por onde que você vai andar, né? Como que vai ser as interações com os objetos, né? Então como que vai ser a troca de momentos dos personagens. Sim, né? exato. O mestre vai dizendo um pouco o que vai acontecendo. Né? Descrevendo o mundo ao teu redor. Então isso é exploração. Né? Estamos conhecendo o ambiente. Exatamente. Interação. Falando um pouquinho mais da interação ainda então. Então, só para entender um pouquinho aí. Nós temos um ambiente. Né? Vamos pensar num ambiente que nós temos. Né? E você quer persuadir alguém, por exemplo. Você quer mandar aquela lábia. Isso é conversar, como que vai ser, né? Ou vamos pensar assim uma localização. Né? Você está próximo de um lago, esse lago está com a água borbulhante, né? Por exemplo, e você percebe que levanta desse lago, né, um monstro. Né? Então você está interagindo com o local, e aí, por exemplo, tem um mago perto sentado, né, que pode te dar uma informação. Você vai interagir com ele. Vamos dizer, você pode puxar uma alavanca e abrir um portão para um inimigo, na verdade. Exatamente. A tua interação pode ser boa ou ruim. Ou como está aqui, né? Um espelho mágico, né, Espelho meu! que vai interagir com você. Você vai tirar informações desse espelho mágico. Então, né? Isso é interação. Não tem limite. Agora vamos para a parte que muitos mais gostam. Fala um pouquinho para nós aí do combate X-Bang. Ele envolve os personagens de outras criaturas, com as armas, magias, tudo isso junto. Cada um com sua rodada de ataque e de defesa. Sua reação. Então aí é a oportunidade aí para os aventureiros tentarem, né? É o momento mais tático, né? Acrobacia, por exemplo, você pode usar. Você pode, por exemplo, deslizar numa escada, né? Para chegar em um ambiente, né? Você vai criando aquilo que cada um dos personagens vão fazer. Vocês podem interagir um com o outro para fazer um golpe combinado, como a gente disse. Exatamente. Então, tem grupos que são mais
ativos, que vão mais, né, Na atacar, né, vão querer destruir. Bater primeiro, pensar depois. Tem outros que são mais planejadores, né? Que fazem as táticas, você vai por ali, eu distraio o inimigo enquanto eu trago pelas costas. E tem outros mais neutros, né? Que gostam das duas coisas, né? Então, tem um que tem um bárbaro, né, que vê uma porta e quer quebrar já, e tem um cara que tem que pensar que é um gênero mago. Aí nós trazemos aqui o quê? As maravilhas da magia. Então, o que a gente quer trazer aqui para vocês, tá? Tem muita coisa mágica que acontece dentro do jogo, né? Sim, seja pro bem ou pro mal, né? Exatamente. Você pode ter uma magia que aparece com frequência, né? Sim, o da Kuda, vamos usar. Exatamente. E tem magias mais especiais, né? Sim. Aí no mundo do D&D, né? Você tem N magias, né? As magias são... Pode fazer um escudo animado. Só que são coisas raras, né? Então, raras dependendo do teu mestre. Não é que tá usando a magia a todo momento também. Sim, tem um certo controle aí. Tem que ter a mana, tem que ter o tempo de descanso para recuperar a magia. E tem monstro que tem defesa para essas magias e tudo mais. Então engraçado para não usar magia à toa. Exatamente. Então tem que saber exatamente o momento de usar. Exato. Próximo passo. Muito bem. Para os aventureiros, no entanto, a magia é a chave para a sobrevivência. Guarde as magias para um momento de sobrevivência, né? Para que você não sucumba durante o jogo, né? Exato. Você pode usá-las no momento certo, né? Uma magia bem guardada. Vamos dizer, você usou a cura mágica tua, você é um clérigo, no momento que não precisava muito dessa cura. E no momento que seu amigo está prestes a morrer, você tem a falta daquela magia. E imagina, por exemplo, né, um personagem, né, vamos pensar assim, num mago, por exemplo. Ou um druida. Né, um druida. Então, né, cada um aí tem a sua forma de ameaçar, né, a forma de aplicar as suas magias. E se a magia acaba naquele dia, ele perde sua principal arma. E também os turnos, né, destaque que você pode usar às vezes uma vez só a magia. Né? Exatamente. Tá? Então a magia é uma ferramenta, né? Mas normalmente ela é mais utilizada pelos vilões, tá? Os vilões que gostam de usar aí as magias, né? Mas claro, né? Também os aventureiros sobrevivem usando as magias para sobreviver às magias dos inimigos. Exatamente, né? Então pode usar aí, né? De uma forma aí de um líder, por exemplo, de um culto, né? Alguém que quer usar uma magia diferenciada, né? Uma magia que realmente o mago não conhece, ele tem que estudar para aprender mais sobre. E ele quer, por exemplo, despertar um deus do mar, por exemplo. Né? Aqui, ó. Ele quer despertar a anomalia da água. Vamos usar a anomalia da água, exemplo. Então pode ter, por exemplo, um ritual místico lá, né? Para conseguir despertar, né, esse ser aí, né? Exato. Então a magia é lançada, né, através de itens mágicos também, colar mágico, por exemplo, que a gente utiliza no nosso jogo, né? Sim, ou às vezes a própria pessoa tem afinidade com magia, né, também. Como os próprios bruxos. Então galera, esse é um pouquinho de como se jogar D&D. Por quê? Porque nós queremos trazer na sequência o quê? Criação de personagens. Se vocês gostarem desse vídeo, no próximo... E olha aqui, aquele exemplo que a gente deu aqui dos Vingadores em formato de... nós conseguimos a imagem aí com os Vingadores, né? Incrível, né? Quem teve essa ideia tem que dar parabéns. Exatamente. Então galera, se você está gostando desse vídeo, deixa um joinha aí, tá? Você gostou, né? Comenta aí, desce lá embaixo, faz o seu comentário do que você achou, porque se você gostar, o próximo vídeo vai ser sobre o quê? Criação de personagem. Vamos mostrar como é que se cria o personagem para que você possa Então já compartilha esse vídeo para ensinar teu amigo a jogar, para vocês criarem personagem juntos na próxima. Beleza, galera? Espero que tenham gostado. Esse é o vídeo de hoje. E fui! D&D, galera!